Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos à casa de Deus, a mais um culto em que vamos orar, glorificar o nome do nosso Deus. E agora, para início do serviço de canto, iremos cantar a colheita. Continuando agora, vamos cantar O Melhor Lugar do Mundo.
existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Continuando agora, vamos cantar Restaura. Restaura meu ser.
porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Gracioso é Deus agir em nossas vidas, restaurar. Os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Gracioso é Deus agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Gracioso é Deus agir em nossas vidas, Seja todos bem-vindos. Que o Divino Espírito Santo possa estar sempre no meio de nós. Convido todos para ficar de pé para nos cantarmos o hino Vencendo Vem Jesus. Já repulsa a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Dele os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vida nós se mostram cada vez. Descendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu coroa patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E com fim entronizado, as nações a te julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz não te encarar. E os gemidos triunfantes entoam de cantar.
vencido em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, amigos, convidados. Que o nosso Deus possa se fazer presente no nosso meio mais uma vez, como tem se feito durante toda essa semana. Desculpa porque quando o Jumi entrando ali, ele levando uma queda, aí eu não consegui ainda controlar, mas eu convido todos para que possamos nos prostrar de joelhos e nesse momento nós conversarmos com Deus. Oremos ao nosso Pai. Pai Santo, nosso Deus, nosso Criador, nosso mantenedor, nós te rendemos glórias porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, meu Deus, por mais um dia o Senhor ter nos trazido à tua santa casa de oração. Nós sabemos que para chegarmos até aqui são inúmeras as dificuldades e as barreiras que o inimigo coloca, mas pelo poder do Espírito Santo nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor Deus continue, ó Pai, falando aos nossos corações como tem falado durante essa semana, com temas tão poderosos para a nossa vida espiritual. Que o teu servo, o mensageiro da tua palavra, possa ser mais uma vez usado completamente por ti, para que o humano possa ficar calado e o espiritual, pelo Espírito Santo, venha falar conosco. Permaneça conosco, derrama as tuas bênçãos na vida de cada família aqui representada, de uma forma especial, aqueles amigos convidados, interessados em aprender mais sobre Jesus. Guarda-os em teu nome, protege-os, Senhor, e que as suas mentes possam ser iluminadas pelo poder do teu Santo Espírito. Permaneça conosco, nos dá a tua paz, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nesse momento nós, para preparar mais uma vez o nosso coração para a mensagem da palavra de Deus, nós ouviremos um louvor especial para a honra e glória do nome do nosso Deus. Boa noite a todos. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar, acesse uma vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer.
tomar, Senhor, você esperar só mais um pouco, até ver Jesus descer. Chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Se é impossível, chega-se ao Deus. Os meus pés irão tocar, serão firme no meio do atravessar o mar, coloque o pé na água, pra chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, querida igreja. Estamos na nossa 7ª noite da Semana de Oração da Mordomia Cristã, Esperança no Grande Conflito. Depois dessa noite, só teremos mais uma noite, amanhã, onde abordaremos o tema da volta de Jesus e do juízo final. Da mesma forma que das outras noites, mais uma vez hoje, vamos abrir a palavra de Deus e ver o que ela tem a nos dizer. E o acontecimento que vamos estudar hoje é a perseguição e também o grande tempo de angústia pelo qual passará o povo de Deus antes da volta de Jesus. É mais um assunto de suma importância, como tem sido todos os outros. E que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a nos aprofundarmos no conhecimento da sua palavra mais uma vez essa noite. Amém? Então, esse é o tema central, esperança no grande conflito, e o tema de hoje é a perseguição e o grande tempo de angústia. E vamos ler o primeiro texto dessa noite. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus em muitos textos e vamos focar especificamente em textos do livro do Apocalipse nessa noite. E vamos abrir a Bíblia no Apocalipse, no capítulo 12. Vamos ler hoje, para começarmos a mensagem, um texto que já lemos ontem, mas ele é importante para a introdução da mensagem dessa noite. Vamos ler esse texto na Bíblia e os demais iremos acompanhar pelos slides. Apocalipse capítulo 12. Sim, irmã Linda está me lembrando, eu já tinha me esquecido. A plataforma pode descer para acompanhar o sermão na nave da igreja e acompanhar os slides também. Apocalipse capítulo 12, amém? Todos acharam? Oremos ao Senhor mais uma vez. Querido Pai, nesse momento, Senhor, estamos com a Bíblia aberta no livro do Apocalipse. Revela a nós, essa noite, a Tua vontade, o Teu querer. Que possamos nos aprofundar no conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Amém. É um texto que lemos ontem,
apenas um verso para seguirmos acompanhando os demais no slide. Apocalipse capítulo 12, verso 17. O último verso do capítulo 12, amém? Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós já vimos o que significa o dragão. O dragão é Satanás, o diabo. E a mulher? A mulher simboliza profeticamente a igreja. O dragão se irou contra a igreja e foi perseguir, foi guerrear contra o restante da descendência da igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós já vimos o que são, o que significa o testemunho de Jesus e a importância dos mandamentos de Deus em nossos dias. Hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no estudo do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é muito importante em nosso tempo. Aliás, hoje é o tempo em que seria mais importante o estudo aprofundado do livro do Apocalipse. E hoje, quão pouco o Apocalipse é estudado no meio cristão. Quão pouco o Apocalipse é mencionado no meio cristão. É claro que a palavra de Deus é rica em mensagens acerca dos ensinamentos de Jesus, das orientações do apóstolo Paulo através das suas cartas. É claro que a palavra de Deus é rica nas histórias do povo de Israel, mas a palavra de Deus também contém o livro do Apocalipse, que em muitos países se chama o livro da revelação. O nome não é nem Apocalipse, mas se chama o livro da revelação. Mas nós usamos a palavra Apocalipse porque usamos essa palavra derivada do grego. Significa revelação. Apocalipse no grego significa aquilo que é revelado, a revelação. Mas por que então o livro do Apocalipse parece confuso? Uma série de símbolos que parece que não faz o menor sentido. Por que que o dragão significa o diabo? Por que que a mulher significa a igreja? Por que não escrever a igreja? Lembramos que o livro do Apocalipse foi escrito por João. E João, quando escreveu o Apocalipse, estava preso na ilha de Patmos, exilado. E em tempos passados já tivemos uma ilha, prisão famosa no mundo, que foi a ilha de Alcatraz. E naquela época a ilha famosa era a ilha de Patmos. E João estava preso lá, pelo poder romano. E ele então, por revelação divina, por uma visão que ele teve no dia do Senhor, o Apocalipse no capítulo 1, verso 10, diz que João estava ali em pé no dia do Senhor, quando sobreveio a ele uma visão. Isso nos diz que o Senhor tem um dia. Amém. E o Apocalipse então foi escrito pelo apóstolo João. Só que, naquela época, a igreja estava sendo severamente perseguida pelo poder romano. E o Apocalipse fala muito do poder romano e como ele ia ser finalmente derrotado. Não somente o poder romano político daquela época, mas o poder romano religioso que nasceu ali e vem até os nossos dias. E por isso, o livro do Apocalipse foi escrito em símbolos para que a palavra de Deus fosse preservada até os nossos dias. O livro do Apocalipse foi escrito em símbolos para que a palavra de Deus fosse protegida. Mas não são símbolos que ninguém entende. O próprio Apocalipse, ou melhor, a própria palavra de Deus como um todo explica o livro do Apocalipse. Se você que nos visita, se você que tem vontade de aprender mais sobre esse livro, temos muitos materiais. Tem um DVD muito bom do pastor Luiz Gonçalves, que é o apresentador do programa Arena do Futuro na TV Novo Tempo, que fala acerca do grande conflito e explica com detalhes
com riqueza de detalhes muitas passagens do Apocalipse e como interpretarmos essas passagens à luz de textos da Bíblia, não ideia de homem, mas vamos à Bíblia para interpretar a Bíblia. Quando eu digo que o dragão é o diabo, é porque a palavra de Deus diz que o dragão é a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás. Não é porque eu, de repente, imaginei, não, dragão é feio, e feio é o diabo. Não! A Bíblia se explica a si mesma. É a Bíblia a chave para entendermos a própria Bíblia. E por isso, não temos tempo aqui para esmiuçarmos os detalhes, mas convido a todo aquele que estiver interesse em aprender mais, busque conhecimento, estamos à disposição para ajudar no que for possível dentro da palavra de Deus. Amém? Mas vamos seguir no tema dessa noite e vamos falar acerca de duas bestas nesse momento. Outro animal feio que o livro do Apocalipse fala. E o Apocalipse capítulo 13, ali está até o verso 2, mas é até o verso 4 que está ali. O 12 e 17 já lemos. Por isso vamos começar a ler a partir daqui. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. No Apocalipse, esse animal, uma besta, significa algo com muito poder, e esse poder oposto ao de Deus. Por isso é uma besta. Essa besta que se opõe a Deus tinha 10 chifres e 7 cabeças. Esses chifres e essas cabeças representam poder político, poder, influência política e religiosa que essa besta tem. E sobre essas cabeças nomes de blasfêmia, ou seja, ela usaria de formas religiosas para blasfemar de Deus, para distorcer a palavra de Deus. A besta que vira semelhante a leopardo, isso aqui também está descrito no livro do profeta Daniel, outro livro importantíssimo para estudarmos no tempo do fim. Daniel e Apocalipse foram escritos para os nossos dias, para o nosso alerta. É por isso que o inimigo tenta fazer de tudo para que esses livros não sejam estudados, para que fiquemos apenas com textos de Mateus, Coríntios, que são importantes, que são luz para a nossa vida, mas a mensagem mais importante para o nosso tempo está contida no Apocalipse e também no livro do profeta Daniel. E esse leopardo, outro animal, com pés de urso e boca de leão, um animal valente. E essa besta era uma besta muito poderosa, muito forte. E o dragão, o diabo, deu poder a essa besta. E deu também o seu trono e grande autoridade. Essa besta representa o poder religioso que surgiu do Império Romano. Que surgiu, falamos ontem do imperador Constantino, que ele simulou uma conversão, porque eu digo simulou, porque ele levou consigo suas práticas pagãs. Ele não genuinamente adotou as práticas bíblicas, mas levou consigo a sua adoração, a adoração ao Deus Sol e outras práticas. E ele introduziu na igreja daquele tempo rituais que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E ali nasceu o poder religioso de Roma. E esse poder religioso existe e tem influência até hoje. Só que um dia, então João viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Se você pesquisar na história desse mundo, você vai ver que em fevereiro de 1798, Napoleão Bonaparte, então, dominava a França e, sob o comando do general Berthier, as tropas francesas invadiram a Itália e tomaram prisioneiro o chefe da igreja romana de então, o Papa Pio VI. E esse Papa
foi expulso de Roma e morreu 1 ano depois no exílio na França. Isso é história. Essa cabeça foi golpeada de morte. Parecia que a Igreja Romana então teria um fim. Mas 31 anos depois, em 1929, Benedito Mussolini, então chefe de Estado italiano, assinou o Tratado de Latrão, concedendo um pedaço de terra autônoma, independente dentro da Itália, que conhecemos hoje como o Vaticano. E esse pedaço de terra deu poder novamente à Igreja Romana. Queridos, nessa noite nós vamos falar a respeito da Igreja Romana e também de uma outra besta que representa o poder político. E eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, nesse momento. Não é minha intenção de maneira nenhuma denegrir qualquer religião. Não é minha intenção falar mal de nenhuma religião ou denominação cristã que existe, mas apenas pregar a palavra de Deus, porque existem em todas as igrejas pessoas sinceras, pessoas que ainda não têm o pleno conhecimento da palavra, mas o coração arde fervorosamente para buscar ao Senhor. Por isso que existe o alto clamor. Por isso que Deus espera e diz: saia dela, povo meu, para não ser cúmplice. Mas é o Espírito Santo que tem que agir no coração de cada um. É o Espírito Santo que faz essa obra e não é o homem. E não é o homem. Mas esse assunto precisa ser tratado porque é bíblico e está no Apocalipse. Então ele precisa ser tratado. E adoraram e essa ferida mortal foi curada nesse Tratado de Latrão em fevereiro de 1929. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Novamente, esse poder religioso ascendeu a nível mundial. E hoje, por onde quer que ele passa, multidões adoram essa forma de religião. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Agora existe uma segunda besta, que o livro do Apocalipse descreve. E está nos versos 11 a 13 do mesmo capítulo 13, que diz assim: vi outra besta, aliás, apenas para ficar claro, essa primeira besta emergiu do mar. Mar em profecia significa multidões, povos. Por isso essa besta era muito popular. Surgiu no meio de povos, nações. Já a segunda besta, ela emergiu da terra. Simboliza pouca gente. E essa besta possuía 2 chifres. E esses 2 chifres simbolizam a liberdade civil e religiosa que essa besta prega ou pregava. Ela parecia cordeiro, mas falava como dragão. Na história, essa besta é identificada politicamente como os Estados Unidos da América. Porque os Estados Unidos da América surgiram como um povo estritamente protestante, cristão, religioso, fugindo da perseguição religiosa da Inglaterra. E ali um punhado de pessoas a bordo de pequenas embarcações foi pelo mar e então se deparou com os Estados Unidos. E ali começaram a fundar esse país. E por isso que a primeira emenda da Constituição americana fala sobre liberdade religiosa. A liberdade religiosa nos Estados Unidos é irrestrita. Você pode adorar o que você quiser, da forma como você quiser, e o Estado assina embaixo. É por isso que lá existe até a igreja de Satanás. A igreja que adora o diabo na placa dela, na placa da igreja. Os Estados Unidos nasceu como uma nação de liberdades civis e religiosas, e são referência no mundo às liberdades. Porém,
parecia cordeiro por causa do seu nascimento, mas falava como dragão. Pouco a pouco, os Estados Unidos foram perdendo a essência cristã da qual nasceu. E hoje, ou pelo menos há algum tempo atrás, se lançou como um império dominador. Os Estados Unidos têm influência política no mundo inteiro. Muitas vezes são responsáveis por colocar ou tirar do poder, quem quer que seja. Até em nossa história, quando tivemos o famoso golpe militar, em que o presidente João Goulart foi deposto por uma junta militar, essa junta teve o financiamento e a participação dos Estados Unidos da América. Eles estão influentes em todo o mundo. Por isso que parece o cordeiro, mas fala como dragão. E o que está acontecendo hoje em nossos dias é que pouco a pouco as liberdades civis e religiosas que os Estados Unidos tanto apregoam estão desaparecendo. Existe a lei antiterrorismo nos Estados Unidos que possibilita a qualquer veículo, a qualquer agência de inteligência monitorar conversas telefônicas, mensagens na internet, colocar até câmeras escondidas em qualquer lugar. Não existe mais a liberdade apregoada de antes. Mas hoje existe uma justificativa. Qual é? O terrorismo. Eles precisam se defender do terrorismo. E precisam mesmo. Não houve os ataques de 11 de setembro? Pois é. A justificativa é a defesa do terrorismo. E anotem o que eu vou dizer. Em breve, a primeira emenda da Constituição americana será revogada. A emenda que prevê liberdade irrestrita deixará de existir. E quando isso acontecer, acontecerá o restante do versículo que ainda não aconteceu. Faz com que a terra exerce a autoridade da primeira besta. Já falamos, é um país poderoso, mas faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, haverá um tempo em breve em que os Estados Unidos será o porta-voz da religião mundial que tentará ser estabelecida em todo o mundo. E os Estados Unidos como cabeça político e o poder romano como cabeça religioso. E, a partir daí, irão ser operados grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O inimigo usará de todo o seu poder para atrair a atenção dos homens, para que todos possam afirmar: ali está a verdade, ali está o poder, ali está o Senhor. É por isso que o Apocalipse nos adverte. É por isso que ele deixa claro os acontecimentos do porvir. Falamos ontem, não podemos depender o quê? De sinais, de maravilhas, de curas, de milagres. Isso acontece, Deus opera assim também, opera, mas tem que ser dentro da palavra de Deus. Sempre a palavra tem que estar em primeiro lugar. Sempre a palavra tem que ter a primazia. Agora, o que mais essa segunda besta vai fazer em nosso mundo? Nos versos 14 e 15 do Apocalipse responde: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, esses que falamos agora, que lhe foi dado executar diante da besta. Agora, veja só, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O que quer dizer isso? Que o poder político irá colocar um líder religioso supremo sobre todo o mundo. Hoje parece impossível que as religiões se unam, mas existe uma palavrinha mágica chamada ecumenismo. Já ouviram falar? Ecumenismo é a união religiosa, a união das religiões de todo o mundo. Parece impossível acontecer, mas esse ecumenismo está tomando conta dos líderes mundiais. E é uma ideia boa. As maiores catástrofes que acontecem no mundo em forma de violência de larga escala são em nome da religião. Então, se todos puderem falar uma mesma língua na fé,
o mundo terá paz, pelo menos nas grandes batalhas armamentistas. Essa paz é que o mundo está buscando. Aparentemente, parece bom. Eu também ia querer que todos se unissem. Porém, todos precisam se unir no que diz a palavra de Deus. Se todos se unirem para fazer o contrário da palavra de Deus, essa união não vem de Deus. Essa união não vem do Senhor. E esse poder político vai dar poder a esse poder religioso. Ele vai sustentar politicamente. Para quê? Para que fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E vamos entender no verso 16 e 17. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, todos os habitantes da terra, faz com que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Um sinal, um selo. Assim como Deus tem um selo, o inimigo também tem um selo, uma marca. O selo de Deus versus a marca da besta. E essa marca, ela vai existir para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Se você e eu não nos unirmos na nova ordem mundial, nós seremos considerados os terroristas modernos, dos terroristas da fé. Seremos considerados aqueles que não podem mais ser considerados cidadãos. Os nossos direitos serão completamente abolidos. Não poderemos comprar nem vender. Hoje, se você vai comprar alguma coisa e você precisa, por exemplo, ter um crédito para comprar uma casa, um carro, alguma coisa de maior valor. Se você chegar nesse lugar e a sua identidade, o seu CPF for inválido, você consegue? Você consegue comprar? Se hoje a Receita Federal anular o meu CPF, eu não consigo ter mais conta no banco. Eu não consigo mais fazer nenhuma movimentação financeira. Eu posso até comprar o pão na padaria da esquina, mas eu não posso fazer nada de maior, de uma coisa mais substancial, de maior valor. É isso que vai acontecer. Os direitos daqueles que forem fiéis à palavra, mas forem inimigos da nova ordem mundial, serão tirados. E vai haver uma controvérsia que vai fazer com que isso aconteça. E essa controvérsia é o dia de adoração do Senhor. Interessante isso, não é? Por que o dia de adoração do Senhor tem tanta importância? Por que o dia de adoração do Senhor tem tanta importância? Esse aqui é um calendário de outubro de 2012. Que dia é esse aqui? Domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. Que dia é esse aqui? O sábado é o 7º dia da semana. Quando falamos de final de semana, falamos de quê? Falamos de quê? Sábado e domingo, não é verdade? Mas o domingo é o primeiro. Como é que o final de semana é o domingo? Perceberam? Hoje, a maioria das pessoas, principalmente nas pequenas cidades, não precisa trabalhar aos domingos. Já nas grandes cidades, ainda há o trabalho aos domingos. Mas nas pequenas cidades, por exemplo, aqui em Bimirim, a cidade praticamente fecha aos domingos. Não é verdade? Não é verdade? A cidade fecha praticamente. Você já parou para pensar de onde veio essa ideia? Por quê? Se o sábado é o 7º dia, por que é no domingo que se para tudo? Já pensou nisso? Se a sexta-feira e o sábado, que deveriam ser o final de semana, não é? Se na sexta-feira deveríamos trabalhar até 3 horas, 4 horas, pelo pôr do sol, é assim, já é hoje. E no sábado, repousarmos, por que que o domingo, como primeiro dia da semana, é considerado o dia de descanso? Isso tudo veio da religião. Quem não é religioso descansa no domingo sem saber que a fonte é lá de trás, do poder romano, que deu voz ao poder religioso de Roma, que nasceu ali e disse que o domingo é o dia do Senhor.
Não há base na Bíblia para afirmar isso, mas o domingo é considerado o dia do Senhor por muitos. E por isso, ele é o dia de repouso até por aqueles que não querem saber nada de religião. E chegará o dia, e esse dia está perto. Aqui, esse cartaz em austríaco significa... Eu já esqueci o que significa, irmão. Alguma coisa acerca de o domingo, por um domingo livre. Eu não sei ler austríaco, eu tinha a tradução, mas literalmente eu esqueci o que significa. Mas é por um domingo livre. Eu botei essa imagem aqui porque ela fez parte de um movimento na Europa inteira, de várias comunidades, fazendo um dia de pregação acerca do domingo livre, para que criem-se leis na União Europeia, para que fique sacramentado pela legislação que o domingo é o dia da família, que o domingo é o dia sem trabalho, apenas os serviços essenciais, a vida, funcionariam no domingo. E isso está bem perto de acontecer. Aqui no Brasil, se vocês forem lá no site, você vai ver que em Belo Horizonte, a Câmara de Belo Horizonte está tentando aprovar uma lei que faça com que os supermercados fechem aos domingos. Esse movimento está tomando conta do mundo inteiro, apesar de não vermos isso na grande mídia. Mas se você buscar, você vai colher informações a esse respeito. Isso está crescendo cada vez mais. Eu dei uma pausa, não precisa parar de filmar, mas nesse momento eu vou passar um vídeo aqui, que esse vídeo ele não vai entrar na filmagem, por causa de direitos de imagem, mas eu vou passar aqui. Eu vou, na hora da filmagem ir para o site, vai ser feita uma edição, essa parte não irá, mas eu queria passar esse vídeo, eu já passei ele uma vez num culto aqui na igreja. Eu queria passar esse vídeo aqui, para que vocês entendam que o domingo é importante no contexto religioso, sim. Ele é o centro do mundo religioso, principalmente da igreja romana. Compreenderam a seriedade da questão, da controvérsia entre o sábado e o domingo? Ele disse que, de alguma forma, o sábado se transformou no domingo. Não foi citado um texto da Bíblia. De alguma forma, o sábado se transformou no domingo. Que forma? Que forma? Um decreto. Um decreto. Queridos, como ele disse, e eu reafirmo, nós estamos diante do centro da controvérsia. Não é um detalhezinho, como ele disse. Não é uma frescura. É o centro. É o centro. A controvérsia entre o sábado e o domingo, ela vai ficar cada vez mais forte. Ela vai ficar cada vez mais evidente. Cada vez mais evidente. Cada vez ela vai nos chamar a tomar uma decisão formal de que lado estaremos. E ele disse uma coisa muito interessante, que foi a respeito do Antigo Testamento. E eu queria mostrar um texto da Bíblia, que está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É só o Novo Testamento? Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, não existia o Novo Testamento. A única Bíblia que existia era de Gênesis a Malaquias. E quando ele disse toda a Escritura, ele estava se referindo de Gênesis a Malaquias. Não se tinha ideia de que esse texto iria fazer parte do Novo Testamento. Toda a Escritura, e quando agora sabemos disso, toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, é inspirada por Deus. E toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Tiago diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E Jesus disse o seguinte, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos,
posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Por isso, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Compreenderam? Essa é a controvérsia. A lei de Deus e os 10 mandamentos foram escritos por quem? É a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada. Os 10 mandamentos não foram inspirados. Eles foram escritos por Deus. E Deus não precisa de inspiração. Ele é a inspiração. Amém? Por isso que se os 10 mandamentos no Antigo Testamento dizem para guardar o sábado, no Antigo Testamento, que é toda a Escritura, eu devo observar, porque foi escrito pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus. Essa controvérsia desencadeará a grande perseguição na Igreja de Deus. E haverá um grande tempo de angústia, como nunca houve, como diz o profeta Daniel no capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, que é um outro nome para Jesus, profeticamente, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Vai ser um tempo difícil de suportar. Um tempo de angústia, um tempo tão difícil que, pela misericórdia de Deus, o Apocalipse diz que muitos serão guardados da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Muitos, antes dessa perseguição, dormirão o sono da morte pela misericórdia de Deus, para que sejam poupados de passarem pela grande tribulação. E essa grande tribulação será um tempo de angústia, não porque Deus não estará do nosso lado, estará, Ele lutará por nós, mas porque a iniquidade se alastrará no mundo de tal forma, e esse poder religioso exercerá tantos sinais e prodígios, que ficaremos sempre com aquela sensação: Senhor, será que realmente estamos limpos diante de Ti para passar por esse tempo? Será que confessei todos os meus pecados? O Espírito Santo será retirado da terra, ou pelo menos dos ímpios, ficará apenas com os servos de Deus, porque Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas precisamos ter fé na palavra de Deus e obedecer à palavra do Senhor. E nesse tempo, depois da grande angústia, se desencadeará as pragas descritas no Apocalipse, que são 7. 7 pragas. No Apocalipse capítulo 16, descrevem, vamos apenas falar rapidamente sobre elas. A primeira fala a respeito de úlcera maligna e pestilenta. Haverá doenças como nunca houve na história desse mundo. A segunda, o mar se converte em sangue. A terceira, rios e fontes convertem-se em sangue. A quarta, o sol queima os homens com fogo. Parece estar acontecendo hoje, né? Mas imagine um cenário muito pior. Quinta, o trono da besta. Roma é coberto de trevas. Sexta, o Eufrates seca e inicia a última batalha grandiosa nessa terra, o Armagedon. E a 7ª praga que será derramada no ar, que dará início a grandes eventos como nunca houveram, e por fim, no final da 7ª praga, aparecerá nas nuvens do céu o Senhor Jesus para nos buscar. Essas pragas não serão mundiais, porque se fossem no mundo inteiro, nenhum se salvaria. Mas elas acontecerão em determinados locais, mas o estudioso da Bíblia irá identificar ali o sinal das pragas do Apocalipse, irá ver a proximidade cada vez maior da chegada do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É tempo de preparo. Esse livro, ele nos diz o que está acontecendo e o que vai acontecer em detalhes.
em detalhes. Deus é maravilhoso, misericordioso, amoroso, que deixou tudo descrito para que eu e você jamais fôssemos enganados. Ninguém precisa ser enganado. O inimigo vai tentar de tudo, assim como enganou a Eva lá no princípio. Ele disse, é isso que Deus disse, não comerás do fruto de toda a árvore? Deus disse, pode comer de tudo, só dessa não coma. O inimigo torceu e disse, Deus disse para não comer de nada. E ficou aquele debate, e então Eva cedeu. E o inimigo vai torcer a palavra de Deus de novo, já está torcendo. Mas eu e você temos a segurança da palavra, para não sermos enganados de forma alguma. Por isso o último texto dessa noite é Jeremias 29:13, que diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se você quer achar ao Senhor, esse é o segredo. Esse é o segredo. Se você buscar de todo o seu coração, Deus não vai deixar você ser enganado. Você vai achar o Senhor. Você vai crescer no Senhor. E finalmente, você vai para a Canaã celestial com o Senhor. E esse é o tema de amanhã. A volta gloriosa de Jesus. Por isso que nessa noite, eu convido a todos mais uma vez a uma reflexão sobre o momento que estamos vivendo. É um momento solene. É um momento de preparo. Sabe por quê? Se você não se preparar agora, se eu não me preparar agora, quando se desencadear o conflito final, eu posso não ter forças para me preparar naquele momento. É hora de preparo hoje, para que o Espírito Santo possa fazer com que eu cresça na experiência de salvação com Cristo. Que eu e você possamos nos preparar a cada dia para o encontro com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus seja louvado e nesse momento vamos ouvir um louvor especial. Boa noite a todos. De ruas de ouro e mares de cristal, de um paraíso feito para mim. Tento imaginar o céu através desta canção. Neste lar eterno irei morar. Quero ir ao lar. Neste lar eu vou sentar junto ao trono do Senhor. Darei glórias para onde eu sou. E ao entoar esta canção, me sinto já no céu, onde o cordeiro descansa ao lado do leão. Quero ir ao lar, melodias entoar. Ali meu coração vai descansar. Quero ir ao lar.
todos antes da oração, para estarmos aqui juntos novamente amanhã à noite, para o encerramento dessa semana de oração. E vamos falar de um tema maravilhoso: a volta de Jesus. Já imaginou você num lugar onde a paz é que reina, onde a felicidade é completa? Aqui nesse mundo podemos experimentar momentos felizes, momentos alegres, podemos sorrir agora, mas infelizmente sabemos que podemos chorar um pouco depois. Mas há um tempo, há um lugar em que nada disso mais terá vez. Seremos seres que andarão na presença de Jesus por toda a eternidade. E essa maravilhosa verdade é a que estudaremos amanhã. Por isso eu convido a todos a estarmos juntos, porque esse tema é grandioso. Falar sobre a volta de Jesus é algo que nos motiva a continuar pregando esse evangelho e aguardando esse dia que é certo, assim como a alva. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não nos deixa sermos iludidos. Ela esclarece com detalhes até mínimos, os acontecimentos finais. Ó Senhor, que possamos a cada dia nos preparar para esse tempo. A cada dia possamos nos achegar a Ti em oração, no estudo da palavra. Que a cada dia possamos fazer de Ti o nosso grande amigo. Perdoa as nossas faltas, nos dá compreensão da Tua palavra mais e mais. Nos despeça em paz para os nossos lares e nos traga de volta amanhã à noite para partilharmos do maravilhoso tema da volta de Jesus. Mas pela manhã, a partir das 15 para as 9, também estaremos aqui. Que o Senhor abençoe o culto pela manhã também, em nome de Jesus. Amém. O convite está feito também. Amanhã de manhã, às 15 para as 9, teremos o culto de sábado. Falhou no final, acabou mesmo. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar.